Boa noite, pessoal. A gente vai iniciar mais uma atividade de doutrina e paz. Essa atividade começa com a exposição do Evangelho, de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de forma que a gente consiga entender um pouco mais a respeito da vida, daquilo que a doutrina espírita explica a respeito da vida, para que a gente possa se conhecer mais a vida, se entender e, dessa forma, entender o objetivo dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e aqui que tudo isso vai nos levar. Antes da gente começar, eu queria fazer um pedido para vocês, pessoal que está aqui presente, pessoal que nos assiste em casa, que faltam menos de 50 inscritos no nosso canal do YouTube para a gente bater os 1000 inscritos. Então, falta muito pouco para a gente conseguir, depois que a gente bate a meta dos 1000 inscritos, a gente tem novas ferramentas ali na plataforma de divulgação. Toda a nossa divulgação é orgânica, ou seja, a gente não paga para divulgar. A gente também não recebe nada com as visualizações dos vídeos. Toda a divulgação, o ensinamento e a instrução a respeito da doutrina espírita aqui é simplesmente para que a gente se conheça e a gente cresça, né? Assim como na nossa própria vida, de quem está aqui, fez diferença, faz diferença, a gente espera que outras pessoas também possam ganhar com esse conteúdo. Ganhar moralmente, internamente, em relação com a vida. Tá certo? Então, o José vai expor para a gente hoje o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a mamão. Tá bem? Que a gente tenha uma boa atividade. Boa noite a todos vocês, né? Boa noite ao pessoal de em casa que nos acompanha com regularidade, aqueles que estão chegando pela primeira vez. Ao entrarmos, então, no tema de hoje, nós sempre fazemos referência ao capítulo da semana passada e o capítulo que vai vir, porque é uma sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi feito dessa maneira, né? Justamente porque a doutrina espírita é assim, né? A gente, estudando a obra fundamental, que é o Livro dos Espíritos, a gente vê que ele foi feito, ele foi organizado, né? Por isso que o Kardec é chamado de codificador, né? Ele foi organizado de forma em que a sequência proposta ali dentro elabore uma compreensão, na realidade, profunda a respeito de todos os aspectos da vida, né? Então ele começa com Deus, que é a causa primária de todas as coisas, e aí começa em sequência a falar sobre os pilares da doutrina espírita, da mesma maneira que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos seus capítulos sequenciais, vai fazendo. Então, se a gente pegar o Livro dos Espíritos e abrir o Livro dos Espíritos, simplesmente abrir, na primeira página, que vai ser a introdução, no primeiro item da introdução, está lá explicado de forma clara, né, o aparecimento da palavra Espiritismo. Tá? Então, o Allan Kardec criou essa palavra, e está explicado isso do item número 1 da introdução, para definir esse conjunto, né, de elementos que compõem um entendimento profundo da vida. E ele coloca lá nesse item número 1, que é Espiritismo ou doutrina espírita. Então, uma coisa é sinônimo da outra. E a doutrina espírita é aquilo que está contido dentro do Livro dos Espíritos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque dentro da conjuntura popular, daquilo que se propaga, se distorce muito isso. Não se tem noção, nem entendimento. A gente usa indevidamente essa palavra, e ela representa uma série de critérios, né, e fala que o maior problema do ser humano, está lá na pergunta 919, do nosso estágio de evolução, é exatamente esse primarismo evolutivo, na centralização em si mesmo, que é decorrente da insegurança e, consequentemente, do medo. Tá? Lá é dito que o maior problema, a causa primária de todos os males é o egoísmo, que é exatamente a centralização em si mesmo.
O capítulo da semana passada, que é o lema espírita, então é o conjunto fundamental que descreve isso, fala exatamente disso. Todos vocês já ouviram falar disso, né? Fora da caridade não há salvação. E aí, por que eu falei no início essas coisas todas? Porque nós temos que entender, né, o que é definido como caridade dentro da doutrina espírita. Né? É um conjunto de estruturas internas que levam o indivíduo a ter um desprendimento de si mesmo. Né? A parte mais simples, a mais banal, e consequentemente a mais corriqueira e mais conhecida, é a beneficência, que é o ato de dar coisas. O ato de dar coisas em si não representa grande coisa. Porque, no fundo, se ele não for alicerçado numa intenção direcionada, única e exclusiva, para alguém que precisa daquilo, se há dentro desse ato um interesse particularizado, uma troca, independente da crença que a gente tenha, então se eu tenho uma crença que eu quero ir para o céu, eu vou fazer isso. Se eu sou lá uma outra formação, se eu quero ir dentro da estrutura espírita, para as colônias espirituais, eu estou fazendo por causa dessas motivações, na realidade, eu não estou fazendo nada. E vocês poderiam perguntar, mas como? Porque dentro da doutrina espírita se fala que a evolução é um processo inerente à condição intrínseca, interna, espiritual, é o espírito não é material, né? Ou seja, isso é que evolui. O corpo é simplesmente um meio de relacionamento dentro das condições mais primárias da comunicação e da compreensão. Né? Por quê? Eu faço exemplos aqui nos trabalhos de estudo para me fazer entender. A gente fala de muitas coisas sem entender as suas essências. Por exemplo, a gente fala de ódio. O que é o ódio? Eu perguntaria para todos vocês que estão aqui, né? Como é que vocês me definiriam o ódio? E vou pegar o oposto. Como é que nós definiríamos o amor? A gente vai falar de várias coisas que representam, inclusive somatizações. O que é isso? São reações corpóreas, orgânicas, que a gente confunde. Aquela ação hormonal, muitas vezes, dentro do corpo, como se aquilo fosse amor. E não é. Aquilo é uma decorrência de uma determinada excitação emocional, sem que necessariamente aquilo corresponda à ideia essencial dessa palavra, amor. Ah? Então, dentro da doutrina espírita, amor é desprendimento pleno, sem troca. Como que se faz isso? O que se tem que ter para fazer isso? É fácil da gente se dar conta. Ah? Se a gente olhar para a nossa maneira de ser, se desprender de tudo, olhem que eu estou dizendo efetivamente de tudo. Esse tudo inclui pessoas, relações, bens materiais, bens emocionais. Para a gente ter capacidade de fazer isso, a gente tem que ter uma segurança, uma certeza interna, vai cair no capítulo de hoje, né? Que a gente não vai depender de nada disso, dessas condições transitórias, que são efêmeras. Porque tudo que está aqui passa. O corpo passa, porque a gente morre. As pessoas que nós temos relações passam, porque também morrem. Né? Então, notem que a única coisa que a gente mantém são o resultado dessas relações que a gente produz dentro da vida, das experiências que a gente, na realidade, acumula em nós mesmos. As boas e as ruins. As corretas e as equivocadas. Isso é agrupado na nossa maneira de ser e forma um conjunto de características que a gente conhece sob o nome de personalidade. Então, o que é a personalidade? A personalidade é o acúmulo das experiências que a gente vem trazendo dentro do tempo, junto com as experiências da atualidade. Isso nos molda a nossa manifestação de característica. Lembrando para vocês que personalidade vem do grego persona, que significa máscara. Né? Por quê? Porque olhem bem, quais são as nossas bases das nossas relações, dos nossos comportamentos? São ainda interesseiros. Tem uma parte da doutrina espírita, um capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que não sabe a mão esquerda o que dá a direita. E é a ideia de fazer a coisa genuinamente. Por que isso é necessário?
Porque o genuíno estabelece a relação da motivação. O que eu estou fazendo é verdadeiro, não é mentiroso, não é hipócrita. Quando eu estou fazendo alguma coisa, adulando alguém por interesse, para conquistar, quando eu estou dando alguma coisa para ganhar renome, para ganhar notoriedade, ou para ir para o céu, ou para ir para a colônia espiritual, o ato em si é mentiroso. E por ser mentiroso, é mentira dentro de nós. E se for mentira dentro de nós, o que ele produz? Engano. O que a gente vê no fenômeno mediúnico, que é uma janela aberta para o pós-morte? Essas coisas todas. O comportamento que a gente vê num indivíduo morto, que é uma pessoa que já não tem mais corpo, mas está viva, as suas características, as suas manifestações, né, aquilo que ela tem como importância para si, revelam exatamente o quê? Essas matrizes que sobrevivem à morte biológica. Então, o capítulo de hoje ele usa uma figura, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Que a gente vai estudar isso biblicamente, mas a gente vai ver que era isso. Era uma relação entre divindades pagãs lá da antiga Pérsia, hoje Síria, né? Que na realidade era uma cultura do material. E que nós trazemos até hoje, né, como resíduo desse desenvolvimento dentro do tempo, que a psicologia estuda isso e dá um nome que é muito conhecido por todos nós, né? Que é uma série de enganos que nos estimulam a desenvolver determinados elementos de consumismo material que impulsionam esses enganos de comportamento e que centralizam o indivíduo em si mesmo. Vocês conhecem essa palavra, que é uma figura criada na psicologia para representar isso: ego. Ego, egóico, voltado para dentro de si mesmo, para suas coisas, para suas extensões. Isso é que gera as guerras entre os indivíduos e as guerras entre a coletividade de indivíduos, são as guerras entre países. Tá? A vantagem de puxar para si, de querer que seja da sua maneira, querer impor determinadas coisas aos demais. Então, notem como isso gera problema entre os indivíduos, tá? E as coletividades. E o que é proposto aqui? O antídoto disso. Então, por que o fora da caridade não há salvação? Fora do desprendimento de si mesmo, que alimenta tudo isso, a gente não evolui. E se a gente não evoluir, quem é que é atingido por isso? Nós. Quem mais? Os que nos são equivalentes. Vocês notem que tem uma figura de Jesus que nos ensina isso. Assim, ó, quando te baterem numa face, dá a outra. Tá? O que isso representa? Representa quando eu sofro uma agressão, eu não posso ter uma reação de equivalência. A gente consegue fazer isso? Não. Por quê? Porque a gente é muito primitivo emocionalmente e muito inseguro. Então, quando eu sou agredido, eu tenho que agredir, porque eu tenho que me defender. Defender o que eu penso, o que eu sou. Provar para os outros que eu sou mais forte. Por isso que existe essas ideias dentro da sociedade humana de impor sobre os outros uma série de coisas. Por isso que os casamentos não dão certo. Por isso que as relações humanas falem. Por quê? Porque, na realidade, gera choques. E a gente, aprendendo e sendo dessa maneira, a gente alimenta esse choque. Então, quem consegue não fazer isso, ele é diferente. Mas ele reflete pela sua natureza o que isso, na realidade, representa e desenvolve. Então, se vocês pegarem e olharem pessoas que não eram assim, vocês podem escolher a área que vocês quiserem. Desde as áreas científicas, os verdadeiros grandes sábios, vamos pegar o mais notório deles, né, o Einstein. Ele era uma pessoa completamente despreocupada de todas essas coisas. Ele só tinha interesse em entender o cosmos, que é a obra de Deus. Então, estou dando um exemplo. Se vocês pegarem lá, eu cito porque são notórios, né? A Madre Teresa de Calcutá, né, que é da Índia. O que ela tinha? Uma roupa suja, muitas vezes, por cima de corpo, se tornou notório. O Chico Xavier era pobre, no terceiro ano fundamental, tinha um emprego público, ganhava pouco,
Nem preciso falar para quem está nos ouvindo, e nos legou tudo que nos legou. É um exemplo vivo de felicidade. Tinha doenças, era doente. Mas dentro das suas doenças, eles nos davam um exemplo de quê? De resignação, de confiança e de determinação. Então, se eu estou lembrando de alguns, sem falar de Jesus, que é o maior ícone dessa coisa toda, era um carpinteiro, que nós estamos falando dele até hoje. Como ele era? Como é que ele se comportava? Tem agora uma série de televisão, The Chosen, se não me engano é o nome, e deu um boom, que fala a respeito com as interpretações equivocadas em muitas partes que ele fazem lá, mas deu um boom de pessoas vendo, porque é em cima exatamente desses escolhidos, da ideia, da missão dele, aparece dentro da situação, e aquilo torna mais popular o entendimento da sua natureza, apesar das distorções que existem ali dentro. Por quê? Porque isso nunca foi feito dentro dos processos religiosos, que sempre criaram tabu e uma interpretação estanque, pronta, definida e indiscutível, que são as homilias, baseadas nos dogmas das religiões. Então notem que dentro da doutrina espírita não se faz isso. Doutrina eu estou falando, movimento é outra coisa. Estou falando, separe, movimento é o conjunto de criaturas que tentam se aproximar da doutrina, mas fazem essas próprias interpretações. Por isso que tem distorções. Né? Eu estou falando da essência da coisa, como está colocada aqui dentro. Né? Então, a ideia é essa, que se a gente se chumba nessas prioridades do mundo, a figura do Mamon é isso, o que isso gera? Competição. E uma grande série de mentiras. Né? A gente vende uma pseudo-felicidade, basta nós olharmos as ferramentas de comunicação, de massa, e nós olharmos ali o segmento de pessoas que nós conhecemos, das nossas relações, e vocês vão ver que muitas vezes as coisas que são publicadas não correspondem a uma realidade efetiva e plena. Ninguém publica as suas dificuldades, ninguém publica as suas derrotas. Muito pelo contrário, a gente vende imagens, na maioria das vezes, de plenitude de satisfação. E a gente sabe, todos nós sabemos, que a vida é muito mais feita de dificuldades e de derrotas do que de êxitos. Né? Eu até brinco aqui, sempre uso um exemplo, dessas faixas, se coloca, o meu filho passou em primeiro lugar na faculdade tal. Ninguém bota assim, o meu filho rodou, mas se roda, né? Meu filho não passou no concurso, está desempregado. Então, por que a gente tem dificuldade, né, de se relacionar com essas coisas todas? E se a gente parar para pensar, no mundo material, ele é uma pirâmide, né? Plenitude material, poucos têm. A grande maioria não tem. A pobreza, de uma forma geral, campeia no planeta. Por isso que é chamado de um mar de lágrimas, né? De um vale de lágrimas, como os espíritos chamam o planeta, por causa da sua característica, por causa da estrutura, né, da sociedade que o habita. E, na realidade, uns exploram os outros, a gente explora uns aos outros emocionalmente, financeiramente, de todos os tipos. Então, quando Jesus diz, olha, quem faz isso não pode estar em plenitude de realização, não pode entrar em concórdia com a vida, é uma grande realidade. Então, olhem, essas pessoas que eu citei para vocês, quase todas elas eram muito pobres. Jesus era pobre. Não pertencia nem à casta de nobreza romana, nem hebraica. Né? Chico Xavier era pobre. Né? Tinha o 3º ano do ensino fundamental. Né? Porque eu estou falando de um outro aspecto de riqueza cultural. Né? As pessoas fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aquilo é uma coisa que enche. Né? E a gente cria essa sociedade que nós estamos criando. Nós estimulamos os nossos filhos a ser dessa maneira. Como na realidade é um funil, como eu disse, né? Nem todo mundo pode estar no topo disso aí. Então começa a acontecer essas coisas todas. Eu estava olhando agora, ontem, né, o que está acontecendo com os agricultores aqui do Rio Grande do Sul. Tiveram 4 safras perdidas por causa desses processos do clima.
Já se suicidaram 25 agricultores, talvez vocês não saibam disso. Isso está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, por causa dessas situações todas. Pressionados, não vê perspectiva, tem uma visão materializada. São pessoas que têm vergonha, né, que não conseguem ficar devendo. Então, como eles não conseguem lidar, e como não há uma perspectiva dentro da sociedade de uma outra maneira, nem o poder público vai na direção dele, nem a própria sociedade também vai, o que acontece? Qual é a maior causa de suicídios dentro do planeta? É isso. Quando o sujeito não tem perspectiva, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo fala disso. O suicídio é loucura. Né? Quando ele não consegue resolver essas questões, ou ele, né, enlouquece no sentido que ele não aguenta as pressões, ou ele se mata como um processo de fuga para resolver a questão. E o pior é que não resolve. Né? A ação de sobrevivência faz com que, na realidade, esses conflitos permaneçam. Então não adianta fugir. Na realidade, não adianta fugir de nada. A gente tem que conviver com uma sociedade que ainda é tosca, mas se a gente tiver compreensão, entendimento e não depender mais dessa sociedade, se a gente não for mais dessa maneira, a gente vai começar a fazer essas coisas que diz aqui. Vai ser normal fazer isso. Sofrer uma agressão e não revidar. Vão dizer, tu é bunda mole, tu é isso e aquilo. Mas eu vou estar tranquilo. E notem, muitas vezes a gente até, sendo dessa maneira, foge de uma circunstância de ser assassinado ou qualquer coisa desse tipo. Vocês notem agora, nos Estados Unidos, dá para uma divergência de opiniões, mataram o cidadão aquele, simplesmente porque ele falava. Quer dizer, mataram ele, atiraram nele por causa disso. Então, que mundo que nós estamos vivendo nessas coisas todas que ilustram exatamente todas essas coisas e que Jesus muito bem definiu chamando isso de iniquidade. Iniquidade é uma coisa fora de sentido, fora de propósito, dentro de uma conjuntura. No tempo que nós estamos vivendo, com todos esses progressos, com as luzes do entendimento, né? Vocês vêem as pessoas botando casinha de cachorro na calçada, mas se esquece das crianças lá na vila, mas as casinhas de cachorro estão nas calçadas, né? Parece que até que os cachorros é mais importante que as crianças. A gente tem que considerar os cachorros, mas não pode se descurar das crianças, né? Quanta criança tirada tem por aí? Vamos parar para pensar nisso. Né? E outras coisas mais. Se prega respeito, liberdade, inserção. E o que a gente vê? Esse pessoal todo que prega tudo isso, brigando, discutindo, se atacando. Não é o que está acontecendo? Então, isso é um despropósito, é contrário ao que se prega. Se prega uma coisa, se prega uma ideia, se entende a natureza da ideia, mas quando vai se exercitar a ação, é contrário à ideia. Então, isso é contraditório. Iniquidade é contraditório. É uma coisa fora de sentido e fora de propósito. Ora, o que é uma coisa fora de sentido e fora de propósito, que é aceita por falta de maior maturidade analítica de quem age assim, vai produzir ao longo do tempo, com as suas consequências? O tempo traz o retorno de tudo, traz consequências. Então, o próprio problema vai ser a solução, porque o que ele vai produzir vai fazer com que os envolvidos se deem conta, mais tarde, de que aquilo não tinha sentido. Serão todos? Não, não serão todos, mas uma boa parte. E assim, de média, que a gente vai crescendo. Então, quando vides a iniquidade, quando ela não mais deve existir, serão chegados os finais dos tempos da iniquidade. De que maneira? Por causa desse mecanismo. Então, as projeções espíritas, né, feita pelos espíritos, o Divaldo falava muito disso, diz que a curva de melhora desse processo, pela média das pessoas, vai acontecer lá por 2057, 2060. E que o clímax do problema é agora em 2026. Agora em 2026, vocês vão ver que o nível de suicídio no planeta vai aumentar descomunadamente. E dou um exemplo para vocês que isso é verdadeiro. O nível de vida material de melhor qualidade é nos países nórdicos. Né? Os países nórdicos lá, Islândia, Finlândia, Noruega, enfim, Suécia, são a melhor condição de vida do planeta. Né?
O que acontece lá? Lá é o maior índice de suicídio também do planeta. É o maior nível de alcoolismo dentro do planeta, é lá. Por quê? Essa é uma grande questão. Se está tudo resolvido, se a vida material corre bem, por que as pessoas se matam? Por um vazio existencial. Por isso que o planeta, na realidade, tem essas características. Ganharás o teu pão com o Senhor teu rosto. Tu vai estar ocupado. Tu vai ter que trabalhar. Tu tem que pensar no dia de amanhã. Tu vive sob aquela pressão, mas tu luta para sobreviver. A grande maioria das pessoas do planeta fazem isso. Não tem tempo para outras coisas. A ociosidade produz um vazio existencial quando não existe entendimento e motivação. E gera a falta de sentido. Então pensem nisso. Pensem que isso é um fato real. Isso é estatístico. E isso vai aumentar por causa desses motivos. Por causa dessas razões. Essas questões de uns atacando aos outros, essas pressões, todas que estão acontecendo. Essas crianças que estão sendo formadas dessa maneira, né? E que foram formadas dessa maneira e que hoje atinge essa faixa de idade de 20 e poucos anos, que estão em convulsão, por isso que o mundo está em convulsão, e essas outras que estão sendo criadas dessa maneira, aonde vai nos levar tudo isso? Pensem. Pensem. Nós estamos à beira de algum colapso. Se alguém lá, entre Rússia e Ucrânia, ou entre Israel, lá Irã, resolve usar uma arma nuclear, que eles são portadores, desencadeia um processo em cadeia. Todo mundo é atingido. O Chico Xavier falava, então não estou dizendo que isso vai acontecer. O Chico Xavier falava, olha, se acontecer uma guerra nuclear no hemisfério norte, vai ficar inabitável o hemisfério norte do planeta por quase 200 anos. Esse pessoal que for sobrevivente vai ter que migrar para cá. Vocês pesquisaram, vocês vão ver que ele falava desse tipo de coisa. Inclusive, né, a ideia era que se na realidade não se tivesse guerras de maior envergadura até agora esse período, nós entraríamos numa condição melhor. E é o que vai acontecer. Mas tu não acabou de dizer que 2026 vai ser crítico? Mas como é que a gente aprende? Como é que a gente mata as ilusões e as fantasias? Qual é a maneira prática, que não é aquela de discutir, querer ganhar e querer convencer? Como é que a coisa funciona na prática? Pela experiência. A experiência, a prática, a consequência das coisas, ela é irrefutável. Então, o que hoje a gente, muitas vezes, né, e quem é mais velho pode saber disso, que a gente há 30 anos, 40 anos atrás tinha determinadas utopias. O que aconteceu? O tempo. O tempo e as suas experiências trazem a realidade, trazem os impactos da realidade. E o que a gente achava que era viável, mais tarde a gente aprende que não é. Isso é uma história que se repete desde as origens de todos os tempos, em todas as gerações. Os modelos sociais mudam, mas as experiências vividas, independente dos modelos, levam sempre a essa condição. Então, se nós pararmos para pensar nisso tudo, nós vamos começar a entender o Evangelho. Nós vamos entender esse simbolismo que era a forma que Jesus tinha de ensinar em função da compreensão da época e nos deixar uma herança para nós pensarmos hoje mais profundamente sobre isso, a respeito das motivações e suas consequências. O que é melhor para cada um de nós? Então, a gente dentro de um centro espírita, é sério, fala muito sobre isso. Isso é um fundamento da doutrina espírita. Tão falado, reforma. O que é reformar? A gente pega uma coisa que está gasta, que está estragada, que tem problema, vai lá e dá o quê? Uma repaginada. A gente melhora aquilo, recupera aquilo. Isso é reforma íntima dentro. Então a gente pega esse tecido emocional que está dentro de nós, desgastado, por vidas sucessivas de enganos e erros, por conflitos, que aparece nessa história que eu falei para vocês, da personalidade atual, sobre a forma de impulsos e tendências. E a gente não vai aguentando mais isso. Então notem, a experiência que produz isso. E aí o que acontece? A gente resolve ceder.
Quem é que ganha com isso? Deus? Quem ganha com isso somos nós. O dia raia sempre da mesma maneira. Nada é alterado. Como dizia Jesus, vocês não são capazes de mudar a cor de um fio de cabelo. E a gente tem tantas ilusões a respeito de tantas coisas. Então, se a gente desse uma paradinha para pensar realmente a respeito desses fundamentos, do que o Evangelho representa, como explicação e curso de vida, nós teríamos uma outra relação conosco mesmo, mais verdade, mais integridade. Dependeríamos muito menos dos demais, não seríamos conduzidos como manadas, teríamos a capacidade de pensar, de refletir, de tomar opinião, de não ter medo de ter uma opinião diferenciada. Porque quem tem certeza vai temer o quê? Pensem nisso. Por que a gente se abala tanto? Por que a gente tem tanto medo da opinião dos outros ou da ação dos outros tentando nos empurrar boca abaixo uma opinião? Porque a gente é inseguro, a gente tem medo de ficar sozinho e a gente está sozinho, porque cercado de gente que pensa diferente de nós e que nos sufoca, nós somos com alguém? Ou nós estamos fisicamente com pessoas, mas emocionalmente sozinhos? Pensem nisso. Então o que vale? O que vale mais? Paz, mesmo estando sozinho fisicamente? Ou ter um monte de gente na volta e eu ser um personagem que tento agradar A, B, C, D, E, para me inserir dentro da sociedade? Pensem nisso. Pensem nessas criaturas. Jesus foi abandonado. No final da história, até os apóstolos fugiram. Ele não roeu a corda, ele não deu atrás dos seus preceitos. Ele sabia tudo. Ele, quando Judas bota a mão no prato na véspera lá, ele sabia que ia ser traído. O que ele faz? Ele esculacha Judas? Não. Pedro, quando ele vai ser preso, puxa da espada para vender eles, bota a espada, embainha a espada aí. Não faz isso. Se tu fizer isso, estás mantendo a violência dentro de ti. Quem mata pela espada, morre pela espada. Então a gente não entende essas coisas. Mas são coisas que quando a gente baixa a poeira e aprende a pensar com profundidade, a gente começa a entender. E tenta realizar. E quando a gente realiza e transforma em estado, essa afetação diminui. E a gente é mais feliz. Vocês podem até não acreditar, mas é. Lembrem-se, tem um estado desenvolvido que vai nos acompanhar para sempre. Nós teremos problema? Claro. Nós vamos envelhecer, vamos adoecer por desgaste, por expiação de outras vidas. Como é que nós vamos nos relacionar com essas coisas todas? Com aflição, com medo, com falta de perspectiva, com desespero ou com serenidade? A relação com o estado doentio é muito importante. Mesmo que a gente morra, a gente vê no pós-morte. O estado do espírito no pós-morte como consequência de como ele enganjou tudo isso. Então, vale no trânsito da doença e vale no pós-morte. Vale na continuidade de processos de evolução. Então, vale a pena sempre. Por isso, que em espiritismo tem estudo de ideias que se pensa, doutrina filosófica. Conjunto de ideias que a gente pensa. Não é enfiar a boca abaixo, não é isso aí. Não, a gente tem que pensar para poder aplicar. Olha, está acontecendo isso, o que é isso? Por que é aquilo? Tem método. O método qual é? É ir para a prática de tudo isso que a gente estuda. Como a gente fala do interior das criaturas e de consequência do pós-morte, o que a gente vê no fenômeno mediúnico? A sociedade do pós-morte. Ela é diversificada. Tem pessoas de todos os tipos. A maioria é com conflito que anda aqui na volta. Por quê? Porque a média do planeta é com conflito. O que a gente faz dentro do centro espírita, lá num fenômeno mediúnico? A gente se relaciona com essa pessoa que está em conflito, que é um espírito, e faz ele entender e sentir a validade disso. Quando ele consegue fazer isso, absorvendo isso, ele dá um pulo de qualidade, saindo daquele problema e indo numa outra direção. É o que se faz dentro de um trabalho mediúnico. Exatamente isso que eu estou dizendo para você. Mas não é só teoria.
Quem vai fazer isso tem que ter isso em si, como dizia Jesus, que sai pela boca vem do coração. Tem que ter isso. Por quê? Porque é uma emissão de valores. Não é simplesmente uma gama de palavras. Porque senão o sujeito não se convence. E se ele tem que ficar com dúvida, o que ele vai fazer? Ele vai sair contigo. Vou ver quem tu é no dia a dia. Vou ver se tu é conversa fiada, se tu é real. Por isso que Paulo de Tarso fala, ó, tem uma nuvem de testemunha, que você é testemunha. Então, sempre na volta, vendo a verdade dos conceitos. Se eu prego uma coisa e não uso para mim, que validade tem isso? Não tem, porque é mentira. Então, o espírito, que não é burro, nem bobo, se dá conta disso. Então, na prática, é essa de voltamos ao início da nossa conversa dessa noite. Adianta ter toda uma aparência que não corresponde à realidade? Jesus falava disso, lobo em pele de cordeiro. Vocês estão começando a entender o evangelho de forma prática? Então, o que é isso? A gente muda de voz, a gente é agradável. Nós estamos querendo tirar alguma coisa. Não é verdade. Então, aí entra o interesse pessoal. Para conquistar, para chegar perto, para tirar vantagem, para ganhar isso. Olha, vocês olhem, por exemplo, as campanhas políticas. Olhem tudo que eles falam antes da eleição e olhem depois o que eles fazem depois de eleito. Olhem. Vocês vão ver que é a maior verdade. Isso acontece a nível político, acontece nas relações humanas. É uma grande escola de erro. Por isso que o planeta é um mar de lágrimas. Tem baixo padrão evolutivo. Vai ficar sempre assim? Não. Nós vamos crescendo, sofrendo as consequências, e sofrendo as consequências a gente vai entendendo, vai tendo a necessidade de mudar. O capítulo da semana que vem fala disso, dessa necessidade de mudança cada vez mais, no sentido de acabar com essa, como dizia Jesus, essa multidão de pecado. O amor, que é a figura do desenvolvimento, cobre a multidão dos pecados. Então, o que é isso? Os conflitos do primitivismo do ego vão sendo soterrados pelo desenvolvimento da consciência profunda do ser, que é aquilo que Deus, na criação, determinou. Quando ele criou um espírito, ele criou um ser consciencial, que tem a necessidade de se chegar à plenitude. Então, todo erro é transitório. Por isso que não existe mal. Existe imperfeição, como é dito dentro do livro dos Espíritos, e ignorância é transitória. Todos chegarão à plenitude pela simples razão que Deus, sendo bom e o mais alto grau de justiça e de bem-querência, não ia fazer ninguém voltado para o próprio conflito. Todos os seres chegarão à perfeição e à plenitude. Vocês talvez não acreditem nisso. O modelo a ser atingido está dentro do livro dos Espíritos. Modelo e guia. Jesus. Todos nós um dia chegaremos a ser Jesus? Chegaremos, com certeza. A humanidade ainda não entendeu o sentido disso. E o que ele fez? Ele nasceu, se tornou homem, viveu entre nós, limitou a sua grandeza, as condições das nossas necessidades e as nossas relações humanas, e nos provou de forma irredutível que é possível de fazer tudo, porque ele não somente pregou, ele fez. E mais do que isso, fez tão bem que até hoje nós falamos dele. Muito bem, pessoal que nos acompanha de casa. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem os vídeos, reflitam e até a nossa próxima atividade.